Boa noite, gente. Vamos aqui voltar aqui a falar do Teorema de Tales, porque o meu outro vídeo ficou bem embaçado, eu resolvi gravar outro, tá bom? O que diz o Teorema de Tales? Todo mundo sabe que Tales foi um matemático grego, né? Que se destacou por esse teorema que ele criou. Aí de onde ele tirou isso? Em uma das visitas ao Egito, ele resolveu medir a altura de uma pirâmide, tá? E como é que ele fez isso? Olhem só. Ele pegou um bastão de uma determinada medida, né, que ele chamou de X. Tá aqui uma medida X aqui para ele, tá bom? E ficou observando a sombra desse bastão. Em determinada hora do dia, a sombra desse bastão ficou do mesmo tamanho, na mesma medida que o próprio bastão. Então, a medida do bastão era igual à medida da sombra, né? Se eu considerar os raios solares como feixes paralelos, já que o Sol está muito distante da Terra, a mesma analogia eu posso fazer com a pirâmide. Nesse mesmo horário em que a sombra do bastão era igual à altura, ao tamanho do bastão, a medida do bastão, a sombra da pirâmide, que ele podia medir, que eu vou chamar de Z, era igual à altura da pirâmide, né? Então ele pôde traçar essa razão entre essas medidas, né? Então a razão entre x e y é igual à razão entre a altura da pirâmide e a sua sombra. Ok? De onde ele tirou isso? Ele tirou isso, tá, da semelhança de triângulos. Então, o que são triângulos semelhantes, gente? Olha só, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Então, esses são triângulos semelhantes. Existe uma razão entre os seus lados, né, e que são proporcionais, tá bom? E isso é semelhança de triângulos. Daqui que ele tirou essa afirmação aqui, tá bom? E como que ele desenvolveu o teorema? Olha só, eu vou fazer em cima dessa folha aqui mesmo, tá? Deixa eu pegar o teorema aqui para vocês darem uma lida comigo. Olha só o que fala o teorema de Tales, tá? Se duas retas transversais são cortadas por um feixe de retas paralelas, então vamos fazer isso, calma, vamos lá. Eu tenho duas retas transversais, uma reta R, e eu vou colocar aqui uma outra reta S. São duas retas quaisquer transversais e elas se encontram aqui nesse ponto A, tá bom? Isso é a primeira coisa que ele falou. Então a razão entre quaisquer dos dois segmentos determinados por uma das transversais é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Então ele cortou essas duas retas por feixes paralelos. Eu vou pegar uma outra cor aqui para fazer os feixes paralelos. Vou pegar o vermelho. Olha só, eu vou fazer feixes paralelos de retas. Pode ser assim, gente, pode ser assim, tanto faz, desde que sejam paralelos. Eu vou fazer assim meio inclinado, para não ficar igual ao da apostila. Olha só, vou fazer uma reta, chegar um pouquinho para o lado aqui, farei outra reta, chega mais um pouquinho para o lado, vou fazer outra reta. Então, olha só o que o teorema está dizendo. Ele está dizendo que segmentos da mesma reta transversal, aqui, o segmento A e o B, a razão entre eles, então o que é a razão? É A sobre B. A razão dessa reta transversal, desse segmento dessa reta transversal, tá, é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra reta. Então, o segmento que corresponde ao A é o C. O segmento que corresponde ao B é o D. Tá? Então, A sobre B tem que ser igual a C sobre D.
tá bom? Como eu ensinei na aula para vocês, fica mais fácil a gente ver essa proporção da seguinte forma, ó. A sobre C, ó, um sobre o outro, tá? Bem, uma linguagem bem simples, tá? A sobre C é igual a B sobre D. Nós vimos na aula de proporção que se eu inverter os meios, se eu inverter eles, eu não vou alterar a proporção, tá bom? E esse raciocínio aqui nós vamos usar muito em quarta proporcional e terceira proporcional, tá bom? Então, entendam bem esse teorema, porque ele vai ser muito útil nas nossas avaliações, tá bom? Esse raciocínio vocês têm que saber, tá ok? É um raciocínio bem simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma, tá ok? É só olhar para o papel que vocês vão conseguir, sabendo isso aqui, vocês vão conseguir resolver qualquer exercício, tá bom? Eu vou seguir no vídeo fazendo alguns exercícios, tá? De aplicação desse teorema, né? Uma aplicação bem clara disso aqui foi usada pelo próprio Tales quando mediu a altura da pirâmide e desenvolveu o seu teorema. Eu acho que não tem nada mais prático, né, e contextualizado do que a própria história. Tá bom? Então, muito obrigado e boa noite.